Boa noite a todos, que bom que você está conosco em mais um culto que estamos juntos, mesmo que distantes uns dos outros, espiritualmente estamos unidos pelo Senhor. Que nesse tempo em que não podemos nos reunir presencialmente, você possa fazer um culto ao Senhor no seu lar, com a sua família. Como falamos semana passada, que Deus possa falar ao teu coração nessa noite, através das músicas, da mensagem. Por isso, nesse momento se concentre, coloque o seu coração voltado para o Senhor, desligue as distrações que tem em volta de você e foque o seu pensamento e o seu coração ao Senhor. Mesmo em casa, este é um culto que prestamos ao nosso Deus. Nós queremos ler um texto que está em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 15, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque em Ti nós temos vida, salvação, renovo, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida, que o pecado cobrou tão alto, Senhor Deus, a ponto de Ele ter que morrer na cruz para nos salvar. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, nos dê coragem para viver uma vida que exalte o Teu nome, Senhor. Nos fortalece nos momentos de tristeza e desespero. Nós queremos entregar este culto nas Tuas mãos, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me curou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo é entregar, vou me render aos Teus pés, vou me lançar. Tudo é entregar, vou me render aos Teus pés, vou me lançar. Tudo é entregar, vou me render
render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é um Deus supremo que cuida toda a terra, tudo que existe, tudo que há está nas mãos dEle. A esse Deus grandioso que nos salva e nos restaura, nós queremos adorar e exaltar. Também com os nossos dízimos e ofertas, que nós entregamos ao Senhor voluntariamente, como uma oferta de gratidão por tamanha bondade e amor que o Senhor mostra a nós. Se você tem o desejo de contribuir com seu dízimo, com a sua oferta, está aparecendo aí na tela a conta da igreja, também o QR Code, que nós temos uma página para contribuição, e você também pode fazer a transferência para a conta da igreja pelo Pix, que é o nosso CNPJ, é a nossa chave Pix, e você pode assim contribuir e também investir no reino de Deus, na obra do Senhor. Vamos declarar que o nosso Deus é grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então Minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre, grande
grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós queremos num Deus grandioso e poderoso, um Deus que cuida de nós em todos os momentos e que nunca nos desampara. Nós temos vivido dias difíceis aqui no nosso estado de Santa Catarina, especialmente na nossa região, mas também no nosso estado vizinho, do Rio Grande do Sul, onde não há mais leitos nos hospitais, não há mais vagas de UTI. Muitas famílias têm se preocupado e angustiado, porque não há o que fazer. As forças humanas, o dinheiro, a influência, elas não valem de nada nessa situação, porque simplesmente não há o que fazer, não há vagas, não há onde ir, não há quem recorrer. Quantos têm sofrido? Ainda no dia de ontem, compartilhei por mensagem no WhatsApp, no grupo da igreja, o pedido da nossa secretária de saúde de São Miguel do Oeste, pedindo para que nós oremos ao Senhor, para que nós busquemos a Deus, porque a situação está extremamente complicada. Irmãos, são em tempos como esse de crise que nós precisamos buscar mais intensamente o cuidado e a ajuda do Senhor. São tempos como esse que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos dedicar à oração e à busca por Deus. Não desanime da oração, não desanime na busca por Deus. Há pessoas conhecidas, irmãos queridos nossos de Itapiranga, que têm sofrido porque há familiar internado no hospital e Deus abriu uma vaga de UTI que precisou ser entubado e está numa situação gravíssima. E nós queremos orar por eles. Há pessoas em todo o estado sofrendo, não somente do Covid, mas de outras doenças, sofrendo internamente no seu coração, por problemas, dificuldades, desafios enfrentados. Quantos outros estão no momento de isolamento e por isso estão se sentindo com medo, impotentes, desanimados, desamparados. Que nós possamos fazer como o salmista, lá no Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então ele lembra com confiança: o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele está ouvindo o teu pedido, o teu clamor, Ele está ouvindo a tua oração. Mande nos comentários o seu motivo de oração, mande no WhatsApp da igreja o seu pedido. Nós queremos orar por você e com você. A oração não pode diminuir agora, nós precisamos orar mais, clamar mais ao Senhor, nos unir em oração nesse tempo tão difícil. Vamos orar, fecha os teus olhos. Aí onde você está na sua casa, se concentre agora em buscar ao Senhor. Ó Pai, nós chegamos a Ti, Senhor, com o coração pesado, mas sabendo que o Senhor é um Deus grandioso e poderoso. Senhor, nesses dias difíceis de calamidade que temos vivido, Senhor, de preocupação com a lotação nos hospitais, Senhor, onde não há leitos, não há vagas, Senhor Deus, para aqueles que chegam adoentados poderem ser tratados de maneira eficaz, Senhor Deus. Eu oro a Ti que com uma graça especial o Senhor haja na vida de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, profissionais da segurança, governador, os deputados, Senhor Deus, os vereadores de cada cidade, prefeitos de cada cidade, Senhor, que têm trabalhado e lutado, Deus, nesses dias tão difíceis, para que pessoas possam ter atendimento e possam ser cuidadas, Deus, nessa doença tão complicada, Senhor. Oramos a Ti para que com poder o Senhor haja e levante pessoas dos leitos da UTI, Senhor Deus,
especialmente o nosso irmão querido de Itapiranga, Senhor, que está lá internado, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, um milagre, que o Senhor haja, trabalhe nessa vida, e que ele também possa, Deus, nesse tempo, se voltar ao Senhor, e que seu coração se volte a Ti, Deus. Consola a família, acalma o coração, Deus, daqueles que estão preocupados, Deus, com essa doença. Dê segurança, Deus, paz aos corações daqueles que estão em isolamento, Senhor Deus, para que o Senhor possa os fortalecer, Pai, cuidar deles, renovar o ânimo, as forças, Senhor Deus. Ó, Pai, que nós não desanimemos na oração, Senhor, mas que num tempo de crise e calamidade, os nossos corações sejam despertos, Pai, para orar mais intensamente, te buscar com mais convicção, Senhor, sabendo que onde falta, Deus, o poder humano e as forças dos seres humanos, o Senhor age milagrosamente com poder, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor Deus, cura pessoas, levanta pessoas dos leitos, Deus. Age nos corações, Pai, leva pessoas aos Teus pés, Senhor. Que nós possamos ser luz, sal na terra, Senhor Deus. Que nesse tempo de crise e pandemia, Deus, a igreja se mostre como um lugar de consolo e conforto, Pai. Não gostamos, Senhor, de estar com as portas fechadas e ter que fazer o culto à distância, Senhor Deus. Mas que nós possamos estar unidos espiritualmente, Deus, te buscando nesse tempo, Pai. E que o Senhor haja, Deus, e fale aos corações. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos aqueles pedidos, Deus, que foram feitos pelas famílias, Deus, por casamentos que estão sendo atacados pelo inimigo, Senhor, e estão desabando, Pai. Que o Senhor haja, que o Senhor transforme, que o Senhor cure, restaure esses relacionamentos. Pai, eu oro por aqueles pais e mães que têm orado pelos seus filhos que estão afastados dos Teus caminhos, Senhor, e eu lembro de tantos jovens, Senhor Deus, adolescentes, que hoje já são adultos, muitos deles, Pai, que estavam conosco aqui, estão afastados. Senhor, abre os olhos, traga de volta os Teus caminhos, Deus, fortalece e cuida. Senhor, eu oro pelos pastores e missionários que têm também lutado, Deus, visitado pessoas, aconselhado, fortalecido, pessoas que estão desamparadas e desiludidas, Senhor, que também eles sejam protegidos por Ti, sejam renovados nas suas forças, Pai. Lembro do pastor Fernando Brandão, de Junta de Missões Nacionais, também do pastor Márcio de da nossa cidade vizinha aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, eles e cuidando, eles que estão com Covid, Pai. Pastor Márcio principalmente, Senhor, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, que ele possa sair da internação, Deus, e voltar bem para a sua família, para os seus filhos, Pai, que assim o Senhor o fortaleça, Senhor Deus. Cuida deles, Pai. Lembramos de tantas necessidades das nossas cidades vizinhas, Pai, e há tanto a orar. Nós te pedimos, Senhor, cuida de nós, Senhor Deus. Olha para a nossa situação, Senhor. Nós olhamos para Ti com esperança, sabendo que o Senhor é aquele que pode nos cuidar, nos restaurar e nos proteger. Assim, Pai, nós queremos estar firmados contigo, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, o nosso protetor. E se o Senhor está conosco, Pai, nós sabemos, não há o que temer. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cristo é o meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei,
comigo, tu és meu pastor, tu estás comigo, tu és meu pastor, Ele está comigo, não há o que temer. Nós estamos falando nesse mês a respeito das orações perigosas. E como nos outros dias, eu gostaria de deixar para você uma recomendação de livro para você ler e estudar. Esse livro falou muito ao meu coração. Eu já li ele algumas vezes como um devocional pessoal. E ele é um livro de 1910, do E.M. Bounds, que se chama Poder através da Oração. Esse livro, ele atravessou gerações, impactando vidas e incentivando a ter uma vida de oração mais profunda. Talvez ele não esteja em estoque agora, sendo reeditado, mas se você procurar na internet, você encontra ele. É um livro muito bom, extremamente recomendado para ler sobre oração. Nós falamos nos nossos últimos cultos a respeito das orações perigosas. Sonda-me, quebranta-me, fale comigo, Senhor. E hoje eu quero trazer uma mensagem que também é uma oração perigosa, que é: me dê coragem, Senhor. Quando nós pedimos ao Senhor, sonda-me, quebranta-me, nós estamos dizendo: Senhor, vasculha o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior mais profundo e nos mostra o que está de errado. Quebra isso, para que eu possa te seguir e servir melhor. Quando eu oro ao Senhor, fale comigo, eu estou dizendo a Deus que eu quero ser guiado por aquilo que Ele fala. Eu quero ser conduzido por aquilo que o Senhor tem para mim. E hoje nós vamos pedir: Senhor, me dê coragem. Quando a gente pensa sobre dar coragem ou ter coragem, nós admiramos pessoas que são corajosas, pessoas que fazem algo além daquilo que é pedido ou que é possível. Nós vemos isso na Bíblia várias e várias vezes com diversos personagens. Mas principalmente hoje, nós vamos nos deter mais sobre o exemplo dos apóstolos, os discípulos de Jesus, em Atos capítulo 4. Ali nós temos uma história muito interessante a respeito de coragem para falar de Jesus. Coragem é algo que nós vamos precisar nesses dias tão difíceis que nós temos vivido. Coragem é o que nós vamos precisar para anunciar a salvação, a graça, a misericórdia de Deus para as pessoas que estão sofrendo nesses dias. Eu e você somos as mãos, os pés, a boca de Jesus aqui na terra. E o Senhor precisa nos dar coragem para nós podermos transmitir as verdades da palavra àqueles que precisam. Todo mundo entende que é importante falar de Jesus. Se eu perguntar para qualquer um de vocês que está nos assistindo: é importante falar de Jesus para as pessoas? É importante pregar do Evangelho? É importante fazer discípulos? Tenho certeza que a maioria, se não todos, vai me dizer: sim, Felipe, é importante falar de Jesus. É importante falar de Cristo. Mas, muitas vezes, a gente tem medo da rejeição, medo das consequências da nossa fala, e nós acabamos nos calando. Conversando com um irmão muito querido da nossa igreja, no começo dessa série, e ele falou e disse: Felipe, como é difícil chegar para alguém e falar de Jesus. Ele me confessou, ele disse: eu tenho essa dificuldade, eu não consigo, eu converso com as pessoas sobre vários assuntos, mas eu não consigo falar de Jesus para as pessoas.
falar a respeito do Evangelho. Eu tenho certeza que ele não é o único. Sabe por quê? Porque eu também tenho essa dificuldade. Eu também muitas vezes fico preocupado. Eu também muitas vezes tenho medo de falar, porque eu não sei a resposta das pessoas. Por isso essa oração, me dê coragem, Senhor, é tão importante. Porque nós precisamos ser ousados, corajosos na nossa pregação. E essa coragem vem do Senhor. Em Atos capítulo 4, nós vemos Pedro e João estavam pregando com grande fé sobre a morte e ressurreição de Jesus. Eles estavam orando e milagres estavam acontecendo. No capítulo 3 nós vemos um homem que havia 40 anos que não podia andar. Um mendigo conhecido que ficava na porta do templo de Jerusalém mendigando. E aqueles 2 discípulos de Jesus, Pedro e João, chegam e o levantam. E ele volta a caminhar. E agora ele segue Pedro e João e ele está falando a respeito da salvação e do milagre que Cristo fez. Um homem completamente conhecido pelas pessoas. Imagina quanto tempo que ele não ficava no mesmo lugar, pedindo esmolas para as pessoas. E eles então têm um problema agora. O problema é que os saduceus, o capitão da guarda e alguns dos líderes religiosos entendiam que eles estavam pregando ou ensinando uma nova seita. Quando eles falavam de Jesus, da sua morte e ressurreição. E então eles prendem Pedro e João e colocam eles para serem julgados no outro dia. Eles fazem uma pergunta a Pedro e João: com que autoridade vocês falam isso? E em nome de quem vocês estão trazendo essa mensagem? E aí nós vemos no versículo 10 do capítulo 4, a resposta que Pedro dá a esses homens, a esses líderes. Ele diz assim, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Que coragem! Na frente dos líderes do povo, pessoas de autoridade, eles dizerem: vocês mataram a Jesus, mas ele ressuscitou. Ainda no versículo 13, ele diz assim: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Você percebe o que acontece aqui? Aqueles membros do conselho, por causa da resposta que Pedro deu a eles, eles ficam admirados com eles. Como que esses homens comuns, simples, que não fizeram faculdade de teologia, que não têm instrução formal, que muitos deles não sabem nem ler e escrever, como é que eles falam com tamanha coragem, autoridade, ousadia? Eles ficaram admirados. Junto com eles estava aquele homem que eles haviam curado pelo poder de Jesus. E eles não tinham o que falar contra. Aquele homem, ele era conhecido, todos sabiam da condição dele. E agora ele estava curado, de pé, na frente deles. Com medo de que a seita de Pedro e João se espalhasse, os líderes eles fazem a única coisa que eles podiam. Eles ameaçam a eles. Se vocês continuarem pregando a respeito disso, vocês serão presos. Vão, mas nunca mais falem a respeito do nome de Cristo. Já pensou se isso acontecesse na tua vida? Chegar num momento tão complicado, a sociedade, em que alguém vai chegar para você, um policial, um juiz, e dizer assim:
pare de falar no nome de Jesus, senão você será preso, você vai a julgamento, você vai perder os teus bens, você vai ser maltratado. O que você faria? Eu muitas vezes me pergunto o que eu faria, Senhor. A nossa resposta primeira é dizer assim: mas eu nunca vou negar Jesus. E quando isso começa a tocar nos teus bens, na tua família, na tua vida, no teu físico, qual é a tua decisão? Eu não sei qual seria a minha decisão, e eu oro, Senhor, me dê coragem, para que num tempo de necessidade, de desafio que aparecer, eu não negue ao Senhor, que eu seja fiel até o fim. Eu não sei o que eu faria, mas eu sei o que aqueles homens fizeram, e a resposta que eles deram foi incrível. Olha só o que diz o versículo 19 e 20, diz assim: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E ainda o versículo 29, eles fazem uma oração ao Senhor, e eles oram assim: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Irmãos, que fé corajosa, que amor por Jesus nesses corações. Aqueles homens entenderam que seguir a Jesus nunca teve nada a ver com segurança. Muitas vezes a gente acha que Deus precisa nos dar tudo, nos proteger de tudo, cuidar de tudo. Não, irmãos. Quantos e quantos cristãos ainda hoje perdem as suas vidas e são perseguidos simplesmente porque eles amam a Jesus. E assim como esses discípulos, eles são fiéis até a morte. E eles não negam a Jesus Cristo. Como eu clamo ao Senhor, eu peço: Senhor, me dê uma coragem como a deles, para que eu não me envergonhe do Teu Evangelho, para que eu não desista do Senhor, não importa o que aconteça. Mas nós estamos tão confortáveis e tranquilos na nossa vida, que talvez se alguém ameaçar nos tirar essa tranquilidade, Jesus Cristo não vai mais ser o primeiro no nosso coração. E quantos, por medo de perder o seu conforto, a sua saúde, a sua segurança, vão negar a Jesus Cristo? Mas aqueles homens, eles oram ao Senhor pedindo: Senhor, me dá uma convicção espiritual tão firme, para que nós possamos te obedecer, não importa o que aconteça, ainda que seja doloroso, Senhor, eles oraram, nos dá coragem para anunciar da palavra. Os líderes ficaram admirados com a coragem daqueles homens. Quantas pessoas você pode dizer que já ficaram admiradas com a tua coragem, com a tua convicção do Evangelho, com aquilo que você crê? Pensa numa escala de 0 a 10. 10 sendo a pessoa que tem mais coragem em pregar o Evangelho, que não se envergonha, aonde vai fala de Jesus, aonde vai conta o testemunho, que Jesus transformou, que Jesus salvou, que Jesus fez algo novo, que todas as pessoas que ela encontra, ela deixa uma palavra do Senhor, um versículo. E sendo 0 aquela pessoa que talvez nunca fala de Jesus, ninguém sabe quem é. Talvez você não esteja nem no número 10, nem no 0, mas em alguma parte ali dentro. Mas se você está mais perto do 0 do que do 10, vamos dizer assim, talvez a sua fé esteja com pouca coragem.
Como é triste saber que há cristãos que trabalham numa empresa, com colegas ao seu lado, ao seu redor, e que vivem anos e anos ali, e as pessoas não sabem que são cristãs. Que aquela pessoa que está ali do lado é um cristão. Talvez um dia ela descobre e diz assim: puxa vida, eu nunca imaginei que você fosse um cristão. Você é da Igreja Batista? Nossa, eu já fui lá uma vez, mas eu não reparei que você estava lá. Que triste ouvir isso. Você concorda comigo? Alguém conviver com você e não saber que você tem a fé em Jesus Cristo. Há algo errado ali. Como é precioso quando nós conseguimos ser instrumento do Senhor para falar do amor dele onde nós estamos. Como é bom quando a gente encontra alguém que tem aquele ardor no coração de Jesus e que olha assim e diz: puxa vida, não tem ninguém nessa empresa aqui que eu trabalho que conhece a Cristo, mas eu estou orando por cada um deles e eu estou falando de Jesus. Quando surge uma oportunidade eu falo de Cristo. É a coragem do Senhor no coração. Eu sou o responsável por trazer a reflexão da semana. A pessoa vai lá e prega a respeito de Jesus. Alguém descobriu que eu sou cristão e me pediu para no início dos nossos trabalhos fazer uma oração por Jesus, para Jesus, pedindo por esse dia. Eu sei que há irmãos e irmãs da igreja que toda manhã na empresa onde trabalham chegam com o seu presente diário, o seu devocional, e juntam os funcionários em volta, colegas deles, leem o devocional e fazem uma oração pela vida deles. Irmãos, que coragem de pregar do Evangelho, de não se envergonhar de Cristo. Mas nós achamos tão difícil, porque se alguém der risada de nós, e se eu falar e alguém ficar desconfortável com o que eu falar, e se eu pregar de Cristo e alguém não gostar, por isso essa oração é perigosa. Senhor, me dê coragem. Se não há evidências na tua vida que você é um discípulo de Jesus, há algo errado. Quão admiradas as pessoas ficam com a tua coragem de falar do Evangelho. Aqueles líderes, na época de Pedro e dos discípulos, eles ficaram admirados com isso, porque eles pregavam verdadeiramente o nome do Senhor. Por isso nós precisamos orar: Senhor, me dê coragem. Vamos ver o que acontece quando eles oram isso. O versículo 29 até o 31 vai nos dizer assim: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Olha o que acontece depois, no versículo 30 e 31. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu nome, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois dessa oração, olha o que acontece. O lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que acontece depois que eles oram? Senhor, me dê coragem para anunciar a tua palavra. Eles ficam cheios do Espírito Santo, e eles pregam corajosamente a palavra de Deus. Talvez alguém vai dizer assim: mas Felipe, eu sou tímido, ou eu sou tímida, a minha personalidade não é assim. Olha, eu sou mais na minha, eu não gosto muito de falar, eu não consigo orar em público, eu não consigo falar muito. Mas sabe o que a Bíblia mostra para a gente? Que coragem para pregar do Evangelho não é uma característica pessoal,
Mas quando o Espírito Santo ele vem sobre a tua vida, ele te dá coragem de pregar do Evangelho e falar de Jesus. Você não pode ser um cristão e não falar de Cristo, porque você precisa anunciar a verdade do Evangelho de que Jesus te resgatou e te salvou. Não importa se você é tímido, se você tem dificuldade para falar, ore ao Senhor e peça, me dê coragem, Senhor, para anunciar da tua palavra. Você pode receber do Senhor coragem. Você não pode ser um cristão e ficar calado. Ou você é um missionário, como um cristão, ou você é um impostor. Já dizia essa antiga frase. E isso é uma verdade. Quando eu era ainda seminarista, estudando na nossa faculdade, eu fiz o meu ministério de final de semana na minha igreja mãe, lá na cidade de Giruá. Giruá é uma cidadezinha pequena, tem em torno de 15 mil habitantes. E como uma cidade pequena, eu que cresci lá, nunca tinha visto um mendigo. A gente tem aquelas pessoas, né, que são mais pobres, ou aquelas pessoas que são alcoólatras e andam pela rua. Mas um mendigo, com barbão, né, aquela barba comprida, cabelo comprido, roupa esfarrapada, eu nunca tinha visto. Até quando eu estava um dia retornando para a faculdade, e na rodoviária eu olho para o lado, e tem aquele homem sentado ali. Por algum motivo, Deus falou ao meu coração, Ele disse, vai e fale com esse homem. Deus começou a me incomodar, porque as pessoas, elas passavam em volta dele, muitas delas ignorando que ele estava ali, ou fingindo que ele não existia. Afinal, ele era um mendigo, um homem feio, sentado ali. Havia um banco do lado dele, as pessoas sentavam de costas, para não precisar olhar para ele. Outros desviavam o caminho. E Deus me incomodou e disse, vai e fala com ele. Sabe o que aconteceu? Eu não falei. Eu fiquei com medo. E Deus me incomodou, e eu entrei no meu ônibus, e eu voltei para a faculdade. E aquele homem ficou na minha mente, no meu coração, e eu lutando com aquilo, por que eu não falei, Eu não sabia nem como. Foi na outra semana, ele não estava lá, mas na semana seguinte, novamente ele estava ali. E adivinha? Não falei novamente. E o Senhor me incomodando. E eu resolvi conversar com um professor meu sobre isso. Eu cheguei para ele e disse assim, olha professor, Deus está falando comigo que eu preciso ir falar com aquele homem, mas eu não sei nem como chegar e conversar com ele. Ele é um mendigo, um bêbado. Eu não sei como conversar com ele, como falar de Jesus. E o meu professor então me deu umas dicas, chega, se apresenta, pergunta qual que é o nome dele, trata ele como uma pessoa que tem valor diante de Deus. E eu cheguei, eu ouvi tudo o que ele tinha dito, mas uma frase que ele falou no finalzinho dessa conversa que me pegou. E realmente me deixou preocupado. Ele disse assim, olha Felipe, Deus está falando com você, para você falar com aquele homem. E se aquele homem morrer sem ouvir falar de Jesus Cristo, o sangue dele vai ser cobrado das tuas mãos. E eu voltei para o meu quarto, e eu só orava, Senhor, que aquele homem não morra, para que eu possa falar com ele a respeito de Jesus. Resumindo a história, irmãos, eu voltei para o ministério de final de semana, não encontrei aquele homem, comecei a ficar preocupado, até que um dia, quando eu ia retornar, aquele homem estava sentado lá. E eu orei, Senhor, me dá coragem para falar de Jesus para ele. E eu fui e me agachei do lado dele, aquele homem completamente bêbado, estava levando um lanche para poder... Eu chegava próximo do horário da aula, então eu ia lanchar e já ia para a aula. Eu me ajoelhei do lado dele, eu falei assim, perguntei o nome dele, e eu disse, talvez ninguém mais olhe para o Senhor,
ou acha que você tem valor. Mas Deus falou comigo e me mandou falar com você. E dizer que Deus te ama. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. E você tem valor aos olhos do Senhor. Irmãos, eu nunca mais vi aquele homem. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas eu sei que eu cumpri com o meu papel. E Deus me ajudou a ter coragem de pregar. E eu entendi que quando Deus fala comigo, que é para eu falar sobre Jesus com alguém, eu preciso falar. E aquilo marcou a minha vida e eu entendi isso. E até hoje eu entendo isso. Há pessoas que eu encontro que eu preciso falar de Jesus. Porque é minha responsabilidade. Senão o Senhor vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de você. Se você não fala de Cristo. Talvez há pessoas que você conhece que vão estar numa situação de vida ou morte na próxima semana. Você já pensou nisso? Que há colegas de trabalho que você vê todos os dias, que talvez você não vai mais encontrar. Irmãos, isso é pesado e é duro. Mas Deus está falando com você. E é a sua responsabilidade. E Deus te deu esse objetivo. Fale de Cristo. Fale de Jesus. Ore, Senhor, me dê coragem. E quando você orar, saiba que Deus vai falar para você. E Deus vai mostrar pessoas para você. E Deus vai te guiar. E lembre, o Senhor está pedindo para você falar. E Ele vai cobrar de você. Talvez a oportunidade que você vai ter seja numa conversa. Talvez seja no momento de trabalho. Talvez seja online, você compartilhar uma mensagem. Talvez seja fazer uma ligação e dizer para alguém, olha, eu estava orando e Deus me lembrou de você e eu não podia deixar de ligar e perguntar, está tudo bem? Jesus te ama, Ele tem algo para a sua vida. Deus quer usar a tua vida. Talvez seja na forma como você se veste e como você se porta no trabalho. Todo mundo tem se vestido de uma maneira a sensualizar ou causar sentimentos, de desejo nos outros. E você diz, eu sou diferente. Eu vou me vestir de uma maneira que agrade ao Senhor. Isso é uma forma de testemunho. Talvez aquilo que você coloca nas redes sociais, as suas fotos, as suas palavras, as suas mensagens vão expressar aquilo que você crê e vive no trato com as pessoas no dia a dia, na forma como você faz os negócios, ou trata a sua aula, a sua escola. Talvez só de estar em um lugar, a sua presença já mostre a bondade e a graça do Senhor ali. Talvez Deus esteja te chamando para ir além, para ser um discipulador, para puxar para perto aquela pessoa que precisa ouvir de Jesus. Não espere, se Deus está te mostrando isso, não espere para puxar alguém perto, para caminhar com você na vida com Jesus. Talvez Deus está te levantando para ser líder de um pequeno grupo, para abrir a sua casa e sua casa ser um lugar de bênção e de paz e do Evangelho de Cristo. Deus está te dando poder, agora Ele precisa te dar coragem para sair da sua zona de conforto e para falar de Jesus e para levar pessoas a Cristo e para ensiná-las a respeito da salvação. Deus está te levantando. Não fique surdo à voz do Senhor. Não se feche a ouvir o que Deus tem para você. Deus, Ele pode te dar coragem. Não importa como você seja. Deus deu a mim. Ele pode dar a você. E algumas características da coragem, e com isso nós estamos chegando ao final. A coragem, ela geralmente vai levantar oposição. Sabe o que acontece com Pedro e com João? Eles são libertos da prisão e eles voltam a pregar lá no templo. Novamente eles são presos. Agora no capítulo 5 acontece algo interessante. Eles são presos novamente.
Você entende que a oposição ela vai se levantar? Quando você é corajoso e você fala a respeito de Jesus, vai ter pessoas que não vão aceitar a tua palavra, que vão rir de você, que vão fazer piada. Não importa. Fale de Cristo. Você vai convidar alguém para ser acompanhado por você, para fazer um estudo bíblico e essa pessoa vai rejeitar. Não tem problema. Continue falando. Coragem geralmente vai levantar oposição. E se você não tem coragem de sofrer oposição por causa da sua fé em Jesus, você não está preparado para ser usado por Deus. Em segundo lugar, coragem espiritual move milagres. No capítulo 5, nós não vamos ler por causa do tempo, Pedro e João são presos por causa do Evangelho. Eles tinham orado, o Senhor nos dá coragem para pregar do Evangelho. E eles estão presos, quando de repente o anjo vem e milagrosamente os liberta da prisão e os leva para onde? No meio do pátio do templo, onde eles haviam sido presos. Imagina você preso lá na prisão, com guardas, tudo aquela coisa toda. Daqui a pouco aparece um anjo para libertar você. Pedro e João não ficam nem assustados, porque eles já esperavam o milagre do Senhor. Quando nós temos coragem de falar de Cristo, Deus faz milagres através da tua vida. O maior deles é tirar uma pessoa de uma vida de pecados e o levar para uma vida nova com o Senhor. Coragem leva à oposição, coragem espiritual move milagres, e a coragem sempre precisa da fé. Se você ora, Deus me dê coragem, me faça alguém corajoso, saiba que Deus vai fazer você viver pela fé de uma maneira que você nem imagina. Deus vai te dar oportunidades de falar de Cristo. Deus vai levar pessoas até você. Esteja preparado. Deus vai te dar a oportunidade de você colocar sua fé no limite e de viver com o Senhor. Sabe o que o anjo fala para eles depois que liberta eles da prisão? Ele diz assim, olha, vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida. Eles tinham sido presos por falar de Jesus. Eles tinham sido presos por expressar a fé deles. E o que o anjo manda eles fazerem? Voltam e façam tudo de novo. Transmita as palavras de vida. Não importa se a oposição vier, Senhor, me dê coragem para eu continuar pregando o Evangelho do Senhor. Por fim, eu quero terminar contando a história do Jim Elliot e sua esposa. Muitos conhecem essa história. Jim Elliot, ele foi chamado pelo Senhor para ir falar com a tribo Auca, lá no Equador. Essa tribo, uma tribo extremamente violenta. Na época que eles foram para lá, uma petroleira deixou de explorar aquele lugar pela violência dos índios. Matavam aqueles trabalhadores, a tal ponto que aquele país estava pensando em matar toda aquela tribo, de tão violentos e maus que eles eram. Jim Elliot ouve a respeito disso. Deus fala com ele e diz assim, vá ao povo Auca falar do amor de Jesus. A tribo mais perigosa, mais má, mais violenta. E o Senhor diz a ele, vá e pregue do Evangelho. Eles tinham um avião amarelo, e eles eram pilotos, ele e mais 4 amigos, com as suas esposas. E eles tentam entrar em contato com aquela tribo. E agora, irmãos, a história é tão triste. Aqueles missionários, 4 amigos, eles pousam o seu avião e eles ficam aguardando para ter o seu contato com aquela tribo, para falar do amor de Jesus a eles,
para levar do Evangelho de Cristo àquele povo, para transformar aquelas vidas, para que eles não fossem destruídos como tribo. E aquela tribo tão violenta, vendo aqueles homens e aquele avião, matam eles, sem eles poderem falar uma palavra. E aqueles 4 homens, eles são mortos por aqueles que eles tanto amaram. Aqueles homens, eles pousam naquele lugar com esperança de falar de Jesus, eles morrem. Que história triste, se terminasse aí. Vários dias de excursão nas matas, procurando aqueles homens, porque eles não deram mais notícia. Exército mobilizado, uma comoção nacional mundial pelos missionários que estavam desaparecidos. E então aquelas esposas, agora viúvas, recebem a notícia. Todos estão mortos. Mortos por aquela tribo. Qual que é a escolha que aquelas mulheres tinham? Elas podiam olhar e dizer assim, bom, Deus está mostrando então que não é para a gente falar de Jesus para eles, melhor que eles morram. Talvez no coração delas a amargura, a raiva poderia chegar e tomar conta. Mas não foi o que aconteceu, porque Deus havia mostrado que aquele povo precisava de Jesus. E agora aquelas mulheres, elas começam a orar ao Senhor. E elas pedem, Senhor, me dê coragem. Movidas por um amor tão grande por aquela tribo indígena que matou os maridos delas. Aquelas mulheres vão ao encontro dos assassinos dos seus maridos. E 2 anos depois, a Elizabeth Elliot, esposa do Jim Elliot, estava com a sua filhinha pequena, tomando banho de rio, junto do povo Auca. Alcançou aquele povo. Porque ela orou e disse, Senhor Jesus, me dê coragem, porque aquele povo precisa de Cristo. Ela entendeu que o marido deu a vida dele, por tanto amar um povo que precisava de Jesus. Meus irmãos, e nós nos envergonhamos de falar de Cristo numa situação de tamanha segurança que nós vivemos. Porque nós temos medo de que alguém vai rir de nós. Ou de que nós não vamos ter as palavras corretas. Ou de que é o nosso jeito ser assim. Não é verdade. A oração talvez mais perigosa que eu e você podemos fazer é, Senhor, me dê coragem. Porque essa semana, Senhor, eu quero sair do lugar onde eu estou. E eu quero falar de Jesus para alguém. Eu quero levar esperança. Eu quero levar vida, Senhor. Eu quero ser o teu instrumento. Elizabeth Elliot foi missionária entre os Aucas e alcançou aquela tribo com o amor de Jesus, ao preço do sangue do seu amado marido, missionário de Cristo, que amava aquela tribo. E aquele povo foi alcançado, porque alguém entendeu que a coragem deles podia ir até o fim, porque Jesus estava com ele e não os abandonou. Que essa coragem nos motive a falar de Jesus, e que nós saiamos onde estamos e possamos dizer, Senhor, me dê coragem, me faça teu instrumento, Senhor, eu quero ir. Me dê coragem, Senhor. Vamos orar. Senhor, tantas vezes, ó Pai, o nosso coração fraqueja, porque nós temos vergonha, Senhor, ou medo do que os outros vão dizer de nós. Ó Pai, eu oro a Ti, nos dê coragem, Senhor, nos dê motivação e vida, para que nós possamos sair do lugar onde estamos e possamos ser instrumentos do Senhor. Pai, talvez tantos nunca tiveram uma experiência de levar alguém até os Teus pés, Senhor. Que eles possam orar e saber que o Senhor vai transformar a vida deles e dar coragem, e dar a eles tudo o que eles precisam para falar do Teu amor.
Ó Senhor, não permita que nós sejamos cristãos frios, que não falam do Teu amor e que as pessoas não sabem que servem a Ti, Senhor, mas que da nossa boca fluam as palavras da vida, que do nosso coração haja amor por aqueles que se perdem, Senhor, e que o Senhor nos dê coragem para vivermos a nossa fé no dia a dia, que o Senhor venha nos dirigir e que o Senhor nos use, Pai, corajosamente, que as pessoas fiquem admiradas com a nossa fé em Ti, Senhor. Assim eu oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Quero buscar e pedir ao Senhor do Seu Espírito e Seu amor, e na palavra vou refletir, pois Suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero Te seguir para hoje e sempre Te honrar e Teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o Seu Espírito libertador, todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero Te seguir para hoje e sempre Te honrar e Teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao Seu Espírito Consolador, no Seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero Te seguir para hoje e sempre Te honrar e Teu amor ao mundo mostrar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero Te seguir para hoje e sempre Te honrar e Teu amor ao mundo mostrar. Para hoje e sempre Te honrar e Teu amor